Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Eric. Eu sou a Esther. Ela é da Alemanha, eu sou do Brasil e a gente conta um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem culturais e um pouco das nossas semelhanças também. O que a gente gosta de fazer por aqui. A gente mudou para os Estados Unidos e a gente mostra como é a nossa vida. Tá bom, nesse vídeo a gente queria falar um pouco sobre as diferenças e as semelhanças que tem entre Brasil e Alemanha, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Algumas perguntas, né? Então, para começar, o que é a sua coisa favorita do Brasil? Eu adoro. Muito difícil, eu adoro o Brasil. Mas eu acho que tudo é muito colorido. Mas com isso eu digo, tipo, tudo tem muita paixão, muita emoção. Isso se reflete no que as pessoas vestem, em umas cores que o país usa, como a arquitetura, como tipo, o caráter das pessoas. É tudo tão. Muito caloroso? Sim. Muito caloroso e eu adoro isso, eu adoro essa vida que tem você olha para onde você quiser, você conversa com qualquer pessoa e você sente essa vida, eu adoro isso. Faz sentido? Faz, acho que sim. Isso é bem brasileiro, eu diria. Sim, e o que você menos gosta do Brasil? Difícil a pergunta. Eu acho que algo que é difícil, que era um pouco difícil para mim, é que quando alemães falam, nós vamos fazer isso, daí nós vamos fazer isso. É tipo, palavra é lei. E no Brasil eu encontrei muitas situações em que coisas foram faladas por educação, por vontade mesmo, mas é falado, mas nunca acontece porque a vida é corrida ou não sei, isso às vezes foi um pouco difícil para mim entender que às vezes palavras não refletem um plano, talvez. Eu acho que pro brasileiro tem muitas situações em que, tipo, vamos marcar de se ver e tal, vamos marcar de fazer alguma coisa. E pro alemão tá, quando e que horas você quer fazer alguma coisa, né? Exato, às vezes quando eu falo com, por exemplo, amigas, tipo, por exemplo, recentemente eu conversei com uma amiga da Alemanha no telefone e nós falamos, vamos conversar essa semana. Tá, que dia e que horário? E daí nós marcamos um horário fixo, um compromisso, e daí quando a hora virou, pra ser essa hora, acho que umas 3 horas assim, a gente ligou. E é muito assim mesmo, que convida muito a organização, mas também às vezes é um pouco não tão flexível, né? Mas em geral eu gosto muito disso. Ok, agora a sua vez. O que você ama no Brasil? A coisa que você mais ama? No Brasil? Achei que você ia perguntar sobre a Alemanha, deixa eu ver. Acho que no Brasil não tem como não falar das pessoas, né? É o meu povo, né? Então, eu acho que o brasileiro em si, ele enfrenta diversos desafios na vida, né? E muitos desses desafios podem parecer muita injustiça e muitas coisas assim. Mas independente do desafio, eu acho que a maneira como o brasileiro enxerga a vida é uma maneira que eu amo, assim. De sempre estar olhando pra frente, sempre ter alegria no rosto, um sorriso no rosto, né? E sempre mostrar que independente de como as coisas estão, sejam na vida pessoal ou na vida como um todo, né? Da sociedade em si brasileira, né? De que sempre tem esperança no Brasil. E eu acho que isso é a minha coisa favorita. Eu gosto disso também, verdade. E uma coisa que enquanto você estava falando, também pensei que o Brasil acho que parece muito livre, tem muita liberdade, me parece. Tipo, quando você, sei lá, tipo, pensando agora assim, eu sei que alguns dos seus amigos, pessoas que você conhece só, tipo, começaram uma empresa só porque eles tinham uma ideia e deu muito certo. O que outras pessoas, sei lá, só tipo, você tem uma ideia, você faz e você tem sucesso. Ou não, mas você só faz o que você quiser. E na Alemanha, nós temos, já falamos um pouco sobre a organização dos alemães, mas nós temos também muitas leis. Às vezes nós brincamos, tipo, quando nós vemos algo aqui e falamos tipo, isso na Alemanha tem uma lei contra isso, realmente contra Sim. tudo. E daí às vezes, tipo, é difícil só pra, tipo, virar uma ideia ser algo de verdade, um pouco mais
não limitado, mas são algumas mais barreiras para vencer, eu acho. Ou tem uma lei ou tem uma pessoa na janela esperando para ligar para a polícia na Alemanha. A gente sempre brinca com isso, não? Uma senhorinha tá só olhando para os vizinhos ou algo assim. É. Mas sim. Falando disso, você quer contar a história do nosso amigo que foi lá para... É uma história engraçada. Acho que ele foi roubado, algo assim, dentro do carro, né? E ele não estava no carro, né? Quando ele voltou, ele viu que tinha alguma coisa faltando, né? E tal. Acho que quebraram janela ou algo assim. Enfim, quando a polícia chegou e tudo, eu sei que tinha uma pessoa, uma velhinha assim, próxima, que acho que ela estava na varanda dela, alguma coisa assim. Ela viu como foi, quando foi, o horário, quem foi, assim, pela aparência física da pessoa, para onde a pessoa foi, assim, todas as informações ela tinha para dar para a polícia. Então, acho que isso é engraçado sobre os alemães, né? Porque nós amamos só olhar a janela e ver tudo o que acontece. E estamos prontos para ligar para a polícia. Sim. Ok, e o que você menos gosta no nosso amado Brasil? O que eu menos gosto, eu acho que... Bom, acho que no Brasil é muito fácil você sentir uma diferença entre o rico e o pobre, assim. Você consegue ver muito fácil isso na mesma cidade, às vezes o mesmo bairro, né? E acho que isso é muito triste, né? Você ter um contraste tão grande, assim, que as pessoas elas não têm as mesmas oportunidades, né? Mesmo que elas lutem tanto, né? Acho que isso me deixa muito triste, assim, de ver com que pessoas de grande potencial, elas às vezes não conseguem chegar onde elas querem pelas condições que elas têm, né? E acho que isso esse poder limitador também que o Brasil tem muitas vezes no potencial das pessoas, acho que é o que me deixa triste às vezes, assim. Verdade. Acho que isso também foi algo muito difícil quando eu estava no Brasil, que, para quem não sabe, eu fui morar um tempo no Brasil e assim mesmo nós conhecemos, no Brasil mesmo. E, sim. Mas quando eu estava lá, eu também percebi essa grande contraste entre riqueza e entre menos condições. E eu acho que tipo, cada país tem questão de pessoas tendo muito mais do que qualquer pessoa deveria ter e pessoas tendo muito menos do que qualquer pessoa deveria ter. Mas acho que no Brasil eu senti esse contraste muito forte, né? Às vezes você tem um bairro super chique, tem um muro e tem um bairro com muitas poucas condições. E na Alemanha, por exemplo, nós também temos pobreza e riqueza, mas nós temos um sistema que nem te deixa virar tão rico, mas também é difícil, tipo, perder tudo. Claro que tem a limitação que no Brasil você pode, no fim, tipo, virar muito mais rico do que na Alemanha, mas também perder muito mais rápido tudo. E daí a pobreza na Alemanha é um pouco diferente do que a pobreza no Brasil e isso era muito difícil para mim ver. Sim. Infelizmente, né? E agora, o que você gosta mais da Alemanha? Eu acho que da Alemanha eu gosto muito da organização, assim. Eu acho que é um país muito pontual em todos os quesitos. Né? Eu acho que o alemão ele é organizado em todos os aspectos, ou pelo menos tenta ser, da vida, né? Então acho que isso é muito legal, né? Cria uma cultura de educação, uma cultura de realmente organização, uma cultura em que as pessoas elas respeitam o próximo, uma cultura segura. E eu acho que isso eu gosto. As cidades na Alemanha que eu conheci, para dar um contexto, né? Ela nasceu e cresceu em Hamburgo, né? Mas a família dela mudou para o sul da Alemanha. Hamburgo fica bem no norte, ali perto da fronteira com Dinamarca e tal. E eles mudaram para o sul, perto da fronteira com a Suíça. Então esse lugar no sul foi onde eu tive a oportunidade de conhecer melhor do que o norte da Alemanha. Mas onde eu estava, assim, foi muito, muito bem organizado, muito limpo, as pessoas muito corretas. Então acho que isso é um ponto bem positivo, assim, é um país muito legal e muito seguro, né? Você se sente muito tranquilo de andar a qualquer hora, com o que for, enfim.
Sim, verdade. Eu cresci só podendo, tipo, às vezes quando eu estudei até tarde, eu só precisei sair do ambiente, porque eu fui caminhar na meia-noite no meu bairrozinho lá, que estava, tipo, minha rua terminou com uma floresta. E eu só fiquei andando lá, às vezes sozinha, às vezes com minha mãe ou meus pais, e nunca estava com medo de nada, só andando lá. Esse é um ponto bem legal. Ok, e agora, qual é a sua coisa menos favorita na Alemanha ou povo alemão? Eu acho que é difícil assim, né? Porque também não quero soar como alguém que não gosta de certas partes da cultura. Acho que a cultura alemã é bem legal, assim, eu gosto de muita coisa. Mas eu diria... Especialmente de mim. Sim, eu diria que... Acho que a falta de flexibilidade em alguns assuntos, não que seja uma coisa que eu não gosto e tal, mas acho que a gente que é brasileiro, a gente sempre está acostumado a dar o que chamam de jeitinho brasileiro, dar uma volta ali, dar um jeito de fazer dar certo. E eu acho que o alemão, naturalmente, ele vai demorar um pouco mais para pensar, eu também tenho esse jeito de fazer dar certo, sabe? Porque ele está tão acostumado a seguir a risca, né? Não que seja um problema, né? Só é uma coisa que eu não necessariamente estou acostumado. Mas acho que também alguns sistemas, né, de burocracia e tal na Alemanha, como eles são tão certinhos, eles são certos até demais, eu diria, né? Porque tem muitas coisas. Se qualquer coisa que você queira fazer tem milhares de documentos, e você precisa enviar uma carta, e você precisa ir no banco pessoalmente. E isso há uns 10 anos atrás, se a gente estivesse fazendo esse vídeo, seria o mais normal possível, né? Uns 10, 20 anos atrás. Mas hoje tudo a gente faz digitalmente, né? E na Alemanha ainda muitos processos são feitos em pessoa e tal. E cartas e tal. E fax e coisas assim. E demora demais, né? Então acho que essa burocracia, junto com a falta de flexibilidade, acho que são coisas que nem diria que me incomodam um pouco, mas não são minhas coisas favoritas, né? E só faz a vida um pouco mais difícil. Um tempo atrás nós vimos um reel e eu acho que tipo, também um brasileiro e um alemão, e tipo, foi de brincadeira, mas o brasileiro perguntou, tá, na teoria, se sua carteira de motorista vencer, e você anda, e o alemão, não, eu não posso andar sem carteira. E o brasileiro, não, mas teoricamente, se você andar, Dirigir, no caso? Sim, dirigir. Dirigir no carro. E o alemão falou, não, eu não posso dirigir sem carteira. Tipo, eu literalmente não posso. E era engraçado, porque é como eu cresci, quando você tem uma regra, não tem questão se você segue a regra ou não. A regra é como vai ser. Você lembra quando nós estávamos em Berlim, no semáforo, na chuva? Sim, teve uma vez que a gente estava em Berlim, né? E na Alemanha é uma lei você não atravessar no farol, quando o farol de pedestre está fechado, você não pode atravessar. Não sei se é uma lei no Brasil, mas se é uma lei, eu sempre quebrei essa lei sem querer, né? Mas no Brasil é bem comum a gente atravessar quando olhar para o lado, não tá vendo o carro, não interessa o farol, né? Vou andar. E na Alemanha aparentemente não, eu não sabia, né? E eu fiz isso na frente de um policial, infelizmente. E não aconteceu nada assim, mas eu só vi que ele queria meio que me matar com os olhos assim. Mas foi engraçado. Ele teve um dia bom, que ele não nos deu muita hora. Ele podia ter me dado uma multa, né? Ou algo assim, enfim. Mas foi engraçado. Sim. E daí, acho que tipo, um dia depois, nós estávamos indo da manhã para um lugar e era um bairro só de famílias e tal, nada louco, e estava meio chovendo. E tinha um farol lá que estava fechado e um senhor do nosso lado estava lá esperando na chuva. E a gente, então, também. Foi mesmo. Esperando na chuva. E nem um carro, nenhuma criança brincando tipo, nada. Só a gente na chuva esperando. Sim. Foi Sim. mesmo. O que é a sua coisa favorita da Alemanha e menos favorita? Favorita da Alemanha...
eu acho que nós crescemos... acho que isso vai, tipo, uma coisa que eu vou falar vai ser as duas coisas, que eu mais gosto e menos gosto. Mas a coisa que eu mais gosto é que acho que a ideia meio é que nós vamos ser criados para chegar na nossa excelência pessoal. Que é tudo, tipo, você chega no top, tipo, no top que você consegue chegar. Por exemplo, a escola já tem muito peso na vida das crianças e é muito importante que você receba notas muito boas, porque no fim todas as notas que você tirou nos últimos, sei lá, 5 ou 10 anos, juntos com umas outras grandes provas, vão decidir para quais faculdades você pode ir, então tudo já tem muito peso. E daí mas daí, tipo, eu aprendi bem cedo de, tipo, estudar bem e dar meu melhor para conseguir as coisas, mas ao mesmo tempo eu precisei sacrificar meu tempo livre muito e fazer coisas com amigos, ou eu estava jogando um esporte que eu sacrifiquei porque não tive mais tempo para fazer, mas essa ideia de vamos chegar no nosso melhor, e acho que isso também que faz, tipo, tudo que você consegue ver, tipo, feito na Alemanha, é um símbolo de qualidade, né? Os carros e qualquer outra coisa sempre feito na Alemanha, então é muito bom. E eu gosto muito desse mindset de ir para o seu máximo. Mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes que isso às vezes nos prende um pouco, o que pessoas que não têm muito apoio em casa ou que não se sentem muito inteligentes ou que não conseguem esclarecer muito bem no ambiente da escola na Alemanha, não têm as mesmas chances. E que daí, tipo, que os alemães se limitam também, que eles pensam, agora essa é a minha vida, eu vou trabalhar vendendo sapatos e vou fazer isso 50 anos e é isso agora a minha vida. Que eles... Como posso falar do mindset? Eu acho que eles têm uma mentalidade de se contentar com as coisas que eles foram pré-designados a fazer durante toda a vida, algo assim, né? Acho que é o que você está tentando dizer, né? Sim, e que daí que eles não são tão livres na cabeça muitas vezes, que eles não só pensam, no tempo livre, depois que eu trabalho na loja de sapatos, eu vou, sei lá, começar meu Instagram, ou eu vou fazer um projeto aqui que talvez em 2 anos pode ser meu emprego de verdade. Então, mas que eles são muito... agora a vida vai ser assim? Não vai ser assim. É isso. Eu acho que você está tentando dizer, talvez, que eles, às vezes, abdicam dos sonhos, né? Para que eles continuem na zona de conforto, algo assim, o que já é conhecido para eles, né? Algo assim, talvez. Assim. E uma mente fechada também mesmo. De só, muitas regras, muita organização, muitas coisas, mas isso não deixa muito espaço para sonhar, muito espaço para pensar um pouco diferente e ver caminhos que são diferentes. E às vezes os alemães, eles têm os jeitos deles, e quando alguém vem com uma outra cultura e quer fazer algo diferente, não, muito contra o alemão, porque não conhece e porque é diferente do que a rotina que sempre era assim. E daí acho que essa mentalidade tão fechada às vezes é bem difícil, especialmente para pessoas que são diferentes e que querem se dar bem com o alemão. Tá bom, acho que a gente gostaria e pode fazer muito mais vídeos, como se fosse uma série, contando diferenças e semelhanças sobre Brasil e Alemanha. Mas para o vídeo não ficar tão longo, vamos fazer uma última pergunta. Qual que é a sua comida favorita brasileira? Arroz e feijão muito quente, muito feijão e pode também ter uma farofa em cima e um vinagrete no lado. Muito simples, mas eu adoro. Engraçado que a gente já teve várias situações em que ela é vegetariana, né? E em que a gente estava comentando, porque pra mim arroz e feijão eu amo, sinto muita falta, né? A gente se esforça pra fazer semanalmente, pelo menos uma vez ou algo assim. Na verdade, temos aqui... A gente tá fazendo feijão agora ali. Tá cozinhando.
Mas pra mim, arroz, feijão e alguma coisa, né? E pra ela não, arroz e feijão é o prato principal, isso eu acho engraçado. Porque feijão tem proteína, arroz, carboidrato e uma salada. Perfeito. Na verdade tá ótimo, né? Mas sim. Sim. Mas eu também adoro pão de queijo. Eu também adoro isso. É bom demais. Às vezes nós conseguimos encontrar aqui nas lojas, então até tem uma loja que importa as coisas do Brasil, que às vezes conseguimos ir lá e compramos o pão de... Como chama? Minas Gerais? A marca é boa. Forno de Minas, acho. Sim. Bom. Enfim, tem uma mercearia mexicana, né, que a gente encontrou aqui. É bem bom. Tá, e agora qual é a sua comida favorita alemã? Boa pergunta. Tem muitas coisas que eu gosto na Alemanha. Em si, o mercado alemão foi uma coisa que me impressionou muito. Eu amei, porque pra mim as coisas eram muito baratas lá. Você conseguia encontrar peças de queijo, algo assim, por 2, 3 euros na época. Às vezes 1 euro e tal. Isso era muito bom. Muito sorvete, muito bom. E adoro sorvete. Sim, eu diria, deixa eu ver, um bom schnitzel com batatas. Seria bom, é tipo um frango empanado que eles têm com limãozinho em cima. E fica bem, tipo, é pleno? É bem plano, né? Bem fino, né? Mas muito grande. Mas muito grande, gostoso, é muito bom. Que mais? Eu amo rosti, kartoffel, batata rosti. Muito gostoso. É até comum no Brasil batata rosti. Que legal. Não tão comum quanto na Alemanha, eu diria. Mas sim, tem muitos jeitos de batata diferente na Alemanha. Eu amo batata. E acho que é isso. Currywurst und Döner? Ah, sim. Tem muitas coisas, eu não consigo ter uma comida favorita. Tem Currywurst, que é uma linguiça meio apimentada, assim, que você come num molho de curry ou algo assim, e é muito gostoso. Eles têm geralmente nas feirinhas de Natal que eles têm por lá. E tem Döner. Döner eu não sei se é bem alemão, né? Mas acho que a Alemanha meio que adotou esse prato. É tipo um sanduíchão assim grande com um pão sírio. E eles têm uma carne de porco com uma salada, meio que tudo dentro. Tipo um x-tudo alemão de algum outro país que eu não sei. Na verdade que um homem da Turquia, em Berlim, ele criou esse prato, pelas informações que eu tenho, e daí um prato, tipo, com a influência da Turquia, mas que é muito grande na Alemanha, e que todas as pessoas adoram, que é também muito barato, que é tipo, gigante esse pão, e é tipo uma bolsa de pão que você coloca tipo alface e um molho super gostoso, e daí essa carne que você tipo... Sim. É muito bom. Sim. Mas é isso. Isso. Colocam suas outras perguntas aqui embaixo, que nós podemos responder em outros vídeos assim. Sim, com certeza. Obrigado por assistir a gente até o fim. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo para nos ajudar e o YouTube continuar recomendando os vídeos para as outras pessoas também. A gente está animado para mostrar cada vez mais da nossa vida simples, mas bem de boa e feliz aqui para vocês. E agora vamos comer arroz e feijão. Yes. Tchau. Até a próxima.